Aos alunos que aqui estão, que têm prática com o João Neves, quinta-feira, eu darei a vossa aula e depois coloco no Moodle, vou colocar um link para vocês acederem, está bem? Esta semana ele não está e eu darei a aula dele de quinta-feira. A de quarta provavelmente será o professor Rui Alves. Isso era algo que eu vos queria já avisar, para ficarem a contar, pelo menos com um aviso no Moodle acerca disso. E com um link para depois entrarem. Ou seja, vai ser diferente do link habitual, está bem? Quem eu sugeriu a criar para ser o host. Depois, esclarecimentos. Eu não sei se está aí o Lucas, se já entrou. Não me parece. Mas tenho que mandar e-mail. Ok. Alguns esclarecimentos em relação ao mini-teste que fizeram na semana passada. Ainda não corrigi, só andei a acertar aqueles problemas que vocês tiveram. Ou seja, numa das perguntas, como vocês deram conta, algumas opções estavam incorretas. E o que fiz foi, quem apanhou essa pergunta com algumas das opções incorretas, eu atribuí a cotação total dessa resposta, no fundo. Ou seja, todas as respostas estariam corretas e uma das perguntas que vocês não estavam a conseguir abrir, ou melhor, conseguiam abrir, mas não conseguiam visualizar decentemente, pronto, eu retirei essa pergunta e fiz a divisão dos valores para as restantes todas, ou seja, atribuí 0,1 valores a cada uma das outras e dou-vos 0,1 valores, que é o que fica de sobra. Pronto, mas ainda não, em relação à correção, ainda não a fiz, só estive a acertar isso, que é para ele me gerar depois automaticamente algumas das correções, pelo menos na parte da escolha múltipla, e isso fica feito. Futuramente depois eu verei, quando corrigir, não sei se coloco depois logo no Moodle ou espero por algum tipo de acertos, como é uma nota de prática, prefiro esperar para depois fazer alguns acertos com relatórios, às vezes se for preciso subir algum tipo de nota é mais fácil ter tudo junto. Ora bem, mais algum esclarecimento que queiram ou alguma coisa que queiram perguntar antes de eu iniciar aqui a teórica? Não há nada, estão todos esclarecidos, é isso? Bom dia. Bom dia. Ok, espero que tenham submetido todos, pelo menos a maioria, os relatórios, seja os meus alunos da prática ou os da prática do João Neves. No caso dos alunos do Rui Alves, supostamente será hoje que termina o prazo de submeter os relatórios. Espero que tenham submetido, os meus eu já os recolhi, por isso tudo o que vier a mais terá que ser justificado, está bem? E com a devida penalização por ser fora de horas. Esta semana iniciam também a ficha 2, esta ficha 2 prática, a ficha 2 relativamente ao Arduino, ou seja, a ficha 6. Vocês vão ter 2 semanas para resolver a ficha, ao contrário desta primeira, e nas aulas práticas eu vou-vos dar alguma, depois falarei, na altura certa, falarei sobre algo novo que vocês vão ter que fazer ou têm que aprender para conseguir fazer em relação a essa ficha. E, como disse, será de uma ficha para vocês resolverem em 2 semanas, ou seja, mais uma vez terão tempo suficiente, mas é sempre para vos dar esta introdução ao Arduino, no fundo, e para fazerem algo um pouco mais elaborado do que esta primeira ficha que tiveram. A primeira ficha foi mais para terem contacto, basicamente, com o Tinkercad, e se fosse presencial seria com a placa, do que propriamente em termos de desenvolvimento, porque, como viram, o desenvolvimento é bastante simples. Bom, Lucas, já anda, não? Não, acho que não vejo. Ok. Pronto, não tenho mais nenhuma dúvida e posso começar, ou melhor, ainda não me apresentaram nenhuma dúvida. Posso começar com a aula teórica, se não tiverem que esclarecer nada,
seja do mini-teste, seja das aulas práticas ou até destas teóricas. Não há nada para esclarecer, então daremos início então aqui à nossa aula teórica 7 de matéria. Nesta aula vou terminar aquilo que ficou por dar, ou seja, em relação à classificação dos sistemas embebidos. Vamos continuar e acabar essa parte e depois vou-vos dar aqui também algum conteúdo que é bastante importante para o desenvolvimento de sistemas embebidos e principalmente se vocês forem trabalhar com uma empresa e estiverem a trabalhar nesta área e ao fim de algum tempo de experiência adquirida em alguma das empresas, vocês depois passam para Project Manager, ou seja, vão gerir projetos e na parte de gestão de projetos o que vocês têm de olhar é para uma coisa de cima, bastante de cima, e já não é só saberem a parte da programação, mas saber como funciona todo o sistema embebido. E muitas das vezes, quando vocês estão a gerir um determinado projeto, vocês, além de serem capazes de o esquematizar todo, em algum momento vocês têm que ter conhecimento, obviamente, da parte da programação. E muitas vezes existem formas de simplificar a programação, porque vocês deixam de ser programadores e passam a gerir um projeto, e para resolverem isso de forma simplificada, ou seja, sem que o tenham de o programar do início ao fim, digamos, têm que pelo menos elaborar algum esquema para ser fácil para um programador conseguir programar. Pronto, e é um pouco com base nisso que eu hoje vou falar na parte de algoritmos e arquitetura de sistemas embebidos. Esta parte de matéria vai-vos ser bastante útil também para a realização, seja do vosso relatório ou seja do vosso trabalho que vocês vão ter que fazer nesta nova ficha que vão ter na aula prática. Em dado momento eu vou pedir para vocês elaborarem um fluxograma, pronto, e vocês vão perceber o que é um fluxograma hoje, se já não souberem, e de que forma é que o podem compor. Pronto, e isso vai ser bastante importante para vocês perceberem daqui para a frente, ou terem uma visão diferente quando olharem para os sistemas embebidos. Mas temos que terminar o que ficou por dar da aula passada, que era a classificação dos sistemas embebidos. Nós na aula passada falámos muito dos exemplos dos sistemas embebidos, as principais características deles, para onde é que devemos olhar quando estamos a elaborar ou a desenvolver um sistema embebido, e hoje olhamos um pouco para a classificação deles. Como eu já vos disse, e como é uma área que abordo muitas vezes, a parte dos sistemas embebidos e inovações na parte dos sistemas embebidos, há de haver uma aula em que eu vos vou apresentar um pouco da minha investigação que está por trás dos sistemas embebidos, para vocês verem pelo menos uma ideia um pouco diferente. Como é óbvio, vocês olham para esses sistemas embebidos e nós sabemos que os temos de programar e temos de os desenvolver de maneira a que eles sejam eficientes, como eu vos disse, ou seja, com o mínimo de consumo de energia possível, e na parte, uma parte significativa da minha investigação com a Universidade de Aveiro é retirar todas essas baterias dos sistemas embebidos, e cada vez mais existe interesse disso. Não é à toa que a Huawei contactou-nos para desenvolvermos um sistema de carregamento de telemóveis a longa distância, não é aqueles indutivos, é a longa distância. E vou-vos depois, uma das aulas, vou-vos fazer umas apresentações acerca desse tipo de trabalhos que eu acho que pode ser bastante interessante, mesmo para vocês terem uma visão diferente, ou um pouco diferente do que é que existe e do que é que possa vir a existir. Mas isso será mais para a frente. Ora bem, em relação então à classificação dos sistemas embebidos, eles são baseados em gerações, como é óbvio, vocês são de últimas gerações, eu sou de gerações muito mais antigas, felizmente ou infelizmente, e existe a primeira geração, em que a primeira geração, como vocês veem, tinha por base os microprocessadores de 8 bits e muito das arquiteturas que nós se calhar até já abordámos na primeira fase da arquitetura de computadores, ou seja, 80, 85, 80, que eram microprocessadores de 8 bits e microcontroladores de 4 bits. Esta primeira geração tem por base sempre hardware simples
e com a firmware desenvolvido em assembly, que é, como eu disse, tudo aquilo que vocês abordaram na primeira parte desta disciplina. Como veem, é importante, apesar de ser antigo, mas é importante porque estão na primeira geração da parte dos sistemas embebidos, e eu agora quero fazer a transição para coisas mais atuais e que sejam mais hands-on, em que ponham mais as mãos na massa e que vocês desenvolvam os próprios sistemas embebidos de uma forma mais simples, em vez de pegarmos nos microcontroladores, que é o que se usa normalmente às vezes nas empresas. Nós pesquisamos este tipo de microcontroladores, programamos e depois fazemos umas placas para ser o mais eficiente possível. O que vos acontece neste momento é, vocês já têm uma placa de desenvolvimento, que é o Arduino, e a partir daí já é muito mais fácil de trabalhar. Depois da primeira geração, passámos para a segunda geração, em que tínhamos microprocessadores de 16 bits e microcontroladores já passam a ser de 8 ou 16 bits. Já começa a haver sistemas operativos embebidos, e é aqui que se começa a ouvir os processadores da Intel, Pentium e da Motorola, que foi quando começaram a aparecer. Todo o conjunto de instruções de processadores começou-se a tornar muito mais complexo e mais poderoso, e às vezes é mais difícil de adaptar, ou seja, este ensino é mais difícil de adaptar desta transição de primeira geração para a segunda geração, e muitas vezes dá-se o salto para outras gerações, ou espera-se normalmente que já existam placas de desenvolvimento para ser mais fácil de trabalhar. Depois disso passamos para uma terceira geração, em que temos os microprocessadores de 32 bits e microcontroladores de 6 bits. Começou a aparecer um novo conceito de processadores específicos de aplicação, em que muitos de vocês, provavelmente eu falo nos Digital Signal Processors, ou seja, os DSPs, e que provavelmente não vos dizem nada, mas que muitas vezes estão na base, por exemplo, de uma placa de mistura de sons, tudo o que seja associado a áudio, normalmente tem por base estes DSPs, ou seja, são processadores processamento de sinal digital, no fundo, em que o que se faz é trabalhar, obviamente, aqueles efeitos que vocês ouvem muitas vezes de áudio, seja flanger, reverberação e coisas assim do estilo, que são aqueles efeitos que vocês ouvem, ou mesmo o efeito de eco, que às vezes são produzidos. Todos eles têm por base, normalmente, são trabalhados com estes DSPs, porque são processadores que são indicados, ou que são mais rápidos para trabalhar este tipo de amostras. E depois, normalmente, se vocês, por curiosidade, muitas vezes forem ver como é que são produzidos estes efeitos de flanger, ou efeitos de reverberação, ou eco, ou coisas assim, normalmente é a mesma coisa que eu estar neste momento a gravar a minha voz, e todas estas amostras que são gravadas temporalmente são guardadas para dentro de um buffer, normalmente um buffer circular, e o que se faz vai-se buscar a amostra anterior, ou seja, eu falei, mas vou buscar uma amostra temporal anterior, e essa amostra temporal anterior vou somá-la à real que eu estou a ouvir no momento. E este processamento, ou esta soma, no fundo, é o que nos faz produzir muitas vezes os efeitos. Normalmente existem efeitos, como eu disse, estes efeitos todos dependem obviamente destes atrasos, mas muitas vezes existem o efeito de reverberação, por exemplo, que já associa atrasos de uma e de duas amostras, o de flanger associa de uma amostra, pronto, e por aí fora. Isto tudo para vos dizer que, por norma, quando estamos a trabalhar com áudio, todos os processadores com que trabalhamos são estes DSPs. E depois começamos a passar, ou passamos para estes Application Specific Integrated Circuits, são os ASICs, que já começam a ser circuitos bem integrados, em que têm já mais do que uma única função e têm uma quantidade de opções lá dentro, e depois acabam por ter este aspecto que vocês veem aqui normalmente, ou algo parecido, em que aqui dentro nós temos muitos componentes, pronto, e começou-se por utilizar esta tecnologia, digamos, e passámos a ter estes ASICs, e depois vocês vão ver que na quarta geração começámos a passar para outro tipo de soluções, que também já lá vamos ver à frente. Começámos a ter pipelining de instruções, ou seja, começamos a paralelizar muitas instruções para ser mais rápido o nosso processamento.
Começamos a ter os sistemas operativos embebidos em tempo real, o que facilita uma quantidade de aplicações, não é? Principalmente para os sistemas embebidos, a parte do tempo real, como nós vamos ver para a frente, é bastante importante. Passamos a ter controle de robótica e processos industriais, o que é ótimo. No fundo, continuamos, isto continua a acontecer, não é? A parte de controle de robótica e processos industriais. Deixamos de ter humanos para uma quantidade de opções, principalmente em processos industriais, e passamos a ter braços de robôs ou coisas idênticas que nos permite substituir uma quantidade de recursos. E o mercado dos microprocessadores começou a ser inundado por uma quantidade de diferentes fornecedores, seja Intel, Pentium, Motorola, uma quantidade deles começaram a emergir neste momento e, como vocês sabem, quando começa a haver uma quantidade enorme de fornecedores, começa o preço a descer e foi quando começou a haver uma maior facilidade de tudo, principalmente em tecnologia. Na quarta geração, passámos a ter os processadores reconfiguráveis e processadores multicores, ou seja, estes processadores reconfiguráveis, infelizmente, segundo o que eu sei, no vosso curso vocês não trabalham com FPGAs, eu já pedi, ou já dei esse conselho, que seria algo que é bastante inovador e bastante utilizado, que no fundo são processadores que são reconfiguráveis. Eu consigo fazer todo o tipo de configuração e reconfiguração para trabalhar com o meu processador. E com isto o que eu vos quero dizer é que com este tipo de processadores, que sejam as tais FPGAs, por exemplo, como são reconfiguráveis, uma boa parte significativa de investigação do lado da Universidade de Aveiro que se faz é montam-se sistemas, por exemplo, de 4G em cima de uma FPGA, neste momento estão-se a montar sistemas de 5G em cima de uma FPGA, e quando eu digo sistemas de 5G, o que eu digo é as formas de onda todas que se usam para comunicação, toda a parte de desmodulação do sinal e tudo mais, consegue emular isso tudo neste tipo de processadores reconfiguráveis, porque permite-nos mudar o que nós quisermos a qualquer momento e manter o sistema bastante atual. Obviamente que estamos a falar de coisas bastante potentes e bastante caras, não é? Por exemplo, num projeto em que eu trabalho com a minha empresa e que partilho também com o Instituto de Telecomunicações e com o Inesctec do Porto, nós utilizamos este tipo de FPGAs para fazer estas comunicações novas com os satélites. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas eu felizmente consegui. No fim de semana, vocês viram uma quantidade de satélites do Elon Musk, quem olhou para o céu entre as 10 da noite e as 11 da noite, e se tiver tido sorte em termos temporais de conseguir observar, deve ter visto uma quantidade de pontinhos a andar no céu. Esses pontinhos eram os satélites do Elon Musk, uma quantidade deles que ele vai mandando, em que no futuro isto vai ser habitual. Se não os conseguirmos ver é porque novos desenvolvimentos neste tipo de satélites estão a fazer com que deixem de refletir para baixo, ou seja, deixamos de os ver, mas eles vão continuar a passar. E o que vai ser normal é aquela cauda que nós vimos de satélites a passar, ou quem possa ter visto, mas se não viram, basta procurarem na internet e vocês vão encontrar uma quantidade de imagens disso. Esses satélites, isso vai ser bastante normal, ou seja, vamos tê-los sempre em órbita. A órbita é bastante rápida porque é muito baixa, e eles vão andar a dar a volta ao mundo, não é? Basicamente, e bastante rápido, e vamos estar, ou seja, nós, se for visível, vamos conseguir estar a olhar sempre para um satélite. Pode não ser, obviamente que nunca vai ser o mesmo, porque isto está a andar, mas vamos conseguir sempre olhar para um. Pronto. E o que os novos desenvolvimentos pedem neste momento é que vocês tenham uma antena que seja capaz de comunicar com esses sistemas. Mas uma antena que seja capaz de comunicar com esses sistemas, se nós agora olharmos para trás e recuarmos um bocadinho para trás, e se vocês olharem para cima das casas normalmente, vocês veem aquelas parabólicas antigas, que é o que a minha empresa ainda continua a produzir e com sucesso, porque ainda conseguem vender muitas, mas que são as antenas parabólicas que estão no cima do telhado e elas são fixas, como vocês veem, ou seja, elas estão sempre a apontar para a mesma direção e vocês conseguem estabelecer a comunicação. Porquê? Vocês estão a comunicar a distâncias de 36 mil quilómetros,
em que vocês têm um satélite que está a essa distância, que está fixo. Ele não está a andar, como aqueles que vocês, se não viram, procurem, que vão vê-los andar, mas que esse está fixo. E como está fixo, vocês não precisam de rodar a antena. E o que eu queria dizer é que nestes novos sistemas, vocês precisam ter uma antena que basicamente estivesse sempre a rodar e a apanhar o melhor satélite que vos desse o melhor sinal para vocês comunicarem. Não é? Porque o que nós queremos é ter internet com o máximo de rapidez, e para nós termos isso, obviamente precisamos de estar a apontar para o melhor satélite, o que nos permita fazer o melhor, ou que tenha o melhor link de comunicação. E então, estes novos terminais que precisam, estas novas antenas que precisam de ser desenvolvidas, o que elas precisam de estar a fazer é, basicamente, um varrimento muito rápido para saber qual é o melhor satélite com que possa comunicar. E essa comunicação é rápida. Se vocês virem o vídeo deles andarem, eles andam muito rápido. Ou seja, eu aponto para um, mas imediatamente tenho que estar a apontar para o outro e assim consecutivamente. E isto sempre. Ou seja, de uma forma mecânica, isto não é possível. Ou se for possível, rapidamente isto vai à vida, porque vai trazer problemas de desgaste, obviamente, a nível temporal. E então o que é preciso é nós termos um tipo de antena que nos faça este deslocamento bastante rápido. Ou seja, que tenha um processamento digital de sinal. Eu depois posso-vos explicar um bocadinho isto mais à frente, quando abordarmos outros assuntos, quando abordarmos outros assuntos, de que forma é que isto é feito. Mas antes disso eu preciso que vocês aprendam isso em sistemas embebidos e depois eu dou-vos esse exemplo. Mas isto para vos dizer que por trás deste processamento todo, eu tenho que ter um processador que seja bastante potente. E no caso, lá está, usamos este tipo de processadores reconfiguráveis que são as FPGAs, e é isso que nós utilizamos para fazer este processamento bastante rápido. Bom, continuando, eu depois quando começo a falar disto de satélites eu deixo-me ir, mas espero que seja interessante para vocês, pelo menos para terem também noção do que é que temos sempre por base. E à medida que eu vou avançando, eu vou-vos sempre dando alguns exemplos, pelo menos que eu acho que sejam atuais e interessantes para vocês conseguirem localizar a tecnologia e a importância da tecnologia e onde é que nós adaptamos. Bom, como eu disse, nesta quarta geração temos então a parte dos processadores reconfiguráveis, temos processadores com mais do que um core, no fundo. Os sistemas operativos embebidos em tempo real de alto desempenho, têm por base tudo aquilo que eu vos estive a explicar neste momento, e o tal conceito de SoCs, que é o System on Chip, que é o sistema em chip, que é isto que vocês veem, ou seja, vocês olham para este chip que aqui está e o que é que ele tem aqui dentro? Tudo, ok? Tudo. Eu neste momento vejo sistemas a serem vendidos, e falo a nível deste tipo de antenas inteligentes, falo a nível do tipo de antenas inteligentes para comunicações de 5G, falo a nível do que vocês têm dentro dos vossos telemóveis, e basicamente muitos chips neste momento, às vezes até é difícil de compor telemóveis ou abrir e andar a investigar um bocadinho mais, porque dentro deste chip que eu vejo lá, eu vou ter uma quantidade de blocos lá dentro que eu não faço a mínima ideia. Antigamente era fácil porque eu via um bloco, era um microcontrolador, via outro bloco, podia ser um filtro, via outro bloco, era um bloco que me permitia fazer as comunicações ou ter a parte de PIN de PWM, ter as minhas ADCs, as minhas DACs e por aí fora, as minhas memórias externas. Neste momento não, eu olho para um tal sistema em chip, ou seja, um chip destes, e tenho tudo o que eu disse que antigamente estava discriminado, neste momento está tudo dentro desse chip. Muitas vezes é mais difícil de analisar, requer muito mais detalhe e temos que ligar osciloscópios e por aí fora e tentar analisar coisas. Mas bom, isto era para vos dizer de que forma é que as gerações foram crescendo na parte dos sistemas embebidos. Obviamente que existem vários tipos de sistemas embebidos e muitos de vocês têm conhecimento deles, possivelmente podem às vezes não os conseguir identificar de que forma é que eles estão distribuídos, seja em tempo real, autónomo, em rede, móveis, mas vocês muitas vezes conseguem identificá-los, obviamente, dentro de cada um deles. Ou seja, temos então, como eu disse, diferentes tipos que são baseados então no desempenho e requisitos funcionais ou são baseados no desempenho do microcontrolador. Se forem no desempenho e requisitos funcionais, temos os de tempo real, autónomo, em rede e móveis. Por outro lado, quando são baseados no desempenho do microcontrolador, temos o de pequena escala, média escala e grande escala. Já vamos ver o que é tudo isto. E se olharmos para os de tempo real, que no fundo acabam por ser
os mais importantes, pelo menos nas aplicações que eu mais, ou que eu abordo e que vos vou tentar que vocês trabalhem, em que os de tempo real, como vocês sabem, um dos aspectos mais críticos dos sistemas embebidos é a forma como o tempo é tratado, e o sistema em tempo real é aquele que vai satisfazer as restrições dos seus tempos de resposta aos eventos externos, ou seja, nós temos algo a acontecer e nós queremos que mediante essa coisa que está a acontecer, ou seja, esse evento externo que não é controlado por nós, mas mediante isso nós queremos atuar logo imediatamente, seja para controlar ou seja para responder a algum tipo desses eventos. Então o desenvolvimento do sistema de tempo real tem que identificar os requisitos temporais e garantir que o sistema está correto, funcional e temporalmente. Existem 3 tipos de sistemas em tempo real, temos o forte, o firme e o fraco, ou seja, o hard, o firm e o soft. Às vezes é difícil e por isso é que vocês, vai ser uma constante normalmente e peço desculpa por isso, mas também vos faz bem. Às vezes é difícil traduzir algumas coisas que estão em inglês para português porque eu só as conheço mesmo em inglês, ok? Então muitas vezes tento traduzir para português, mas não me soa bem, mas eu deixo ficar em português pelo menos para que seja mais fácil para vocês identificarem. Mas quando vocês começarem a trabalhar neste tipo de áreas, vocês vão ver que os termos técnicos todos que existem, normalmente está tudo expresso em inglês e vai ser muito mais fácil para vocês olharem para isto em inglês. E com isto quero dizer que se algum tipo de resposta vocês recorram, por exemplo no exame, vocês recorram a algum termo em inglês e que tenham que o colocar em inglês, para mim não tem qualquer tipo de problema, ok? Se vocês só se lembrarem em inglês e não conseguirem traduzir para português ou vice-versa, obviamente, o vice-versa, se for em português é óbvio que está mais correto, não é? Mas se deixarem ou se colocarem sempre alguma coisa em inglês, isso não tem qualquer problema e para mim é bastante tranquilo e comum acontecer isso. Bom, ditos estes 3 tipos de sistemas em tempo real, o do tipo forte, o hard, o que ele tem por base é que o não cumprimento de um tempo de resposta a um evento vai conduzir a uma falha do sistema. Ou seja, eu coloco aqui um exemplo, existem uma quantidade de exemplos diferentes, mas existe não sei se vocês se recordam do Air France Flight, que caiu no oceano e foi devido, obviamente, a um mau funcionamento de um sensor que causou uma série de erros no sistema, que não foram possíveis de reparar no momento e o que é que aconteceu? Morreram uma quantidade de pessoas, ou seja, conduziu a uma falha total do sistema, em que muitas vezes vocês podem associar isto, por exemplo, a um sistema de airbag de um carro ou coisas assim do estilo, não é? São coisas que são bastante críticas, digamos. Do tipo firme, é tolerada uma baixa probabilidade no não cumprimento de um tempo de resposta que conduz a uma falha. Ou seja, temos o exemplo do sistema de reconhecimento de voz ou temos este sistema que nós estamos a utilizar neste momento, que é eu estou a falar aqui no Zoom e se eu tiver um problema provavelmente de internet ou se vocês tiverem, vocês vão ouvir alguma falha minha na voz. Não é? Eu poderia fazer isso a César Mourão e podia estar a falar e que eu não estava, não é? É isto que poderia acontecer e com isto o que é que vocês conseguem na mesma inferir aquilo que eu estava a dizer, não é? Ou seja, é tolerada uma baixa probabilidade no não cumprimento de um tempo de resposta que conduz a uma falha, não é? Houve uma falha, mas esta tal toleração que existe da baixa probabilidade não põe em causa o sistema, não é? Vocês conseguiram perceber perfeitamente aquilo que eu falei ou conseguem montar mais ou menos aquilo que eu falei e acabam por reconhecer tudo. E depois existe do tipo fraco, ou seja, o não cumprimento de um tempo de resposta a um evento conduz a uma degradação do desempenho. As tarefas concluídas podem ter valor crescente até o prazo final e valor decrescente depois dele. Eu deixei aqui este exemplo também, por exemplo, se tivermos uma estação meteorológica que é composta por vários sensores, ou seja, aquele que nos diz a velocidade do vento, que nos diz a quantidade de chuva que está a cair, a temperatura, a umidade e por aí fora, se um dos sensores enviar os dados mais tarde ou mais cedo que o previsto, ainda pode ser relevante desde que esteja próxima o suficiente da data que nós queremos. Ou seja, vamos imaginar que eu amanhã às 2 da tarde precisava de recolher os dados da temperatura, umidade, vento,
chuva e por aí fora, e que eu recebia esse dado à 1 da tarde ou que recebia esse dado depois da data, às 3 da tarde, é óbvio que vocês sabem que isso ainda tem uma validade total para o meu sistema. E pronto, isto são os 3 tipos de exemplos dos sistemas em tempo real. Depois, se formos para a parte do autónomo, lá está, vocês se calhar não saberiam classificar, mas sabem uma quantidade de sistemas que existem, ou seja, são sistemas que são independentes e que são menos complexos e simples. Ou seja, independente de qualquer sistema, eles trabalham sozinhos. Recebem os dados do utilizador e vão agir de acordo com aquilo que foi introduzido pelo utilizador. E estas entradas são recebidas pelos respectivos pinos de entrada-saída, ou seja, input-output, que é o I/O. A entrada pode estar na forma digital ou analógica e o microcontrolador processa a entrada e vai tomar uma decisão e executa uma saída, seja num display LCD, seja ativando um monitor ou ativando um alarme, e isto também está na base, obviamente, até pode estar na base do vosso próximo trabalho prático, por exemplo, um sistema autónomo deste estilo, em que possa utilizar um display LCD ou possa utilizar outro tipo de sistema e possa utilizar uma parte de entrada de dados em que vocês introduzem dados e estão à espera que ele ative alguma coisa. E temos os exemplos, isto são vários exemplos, existem uma quantidade deles, micro-ondas, uma pulseira digital, ou seja, um relógio digital, um MP3, campainha, calculadora, etc. Existem uma quantidade de exemplos e estes são os do tipo autónomo. Do tipo em rede, vocês também conhecem bem, ou seja, são todos os sistemas embebidos que estão ligados a uma rede, que partilham uma rede, e o sistema vai comunicar com o servidor ou com um nó individual, leia-se que este nó individual é outro tipo de sensor, que está ligado na mesma rede, obviamente, e a comunicação pode ser estabelecida usando LAN, WAN ou uma quantidade de protocolos diferentes, que possivelmente, se vocês não abordarem aqui nesta cadeira, podem abordar noutras ou na própria cadeira de sistemas embebidos também podemos trabalhar algum tipo de protocolos diferentes e mais comuns, pelo menos LoRa, que é bastante mais utilizado hoje em dia para a parte de sensores. Bom, como exemplos disto temos as caixas multibanco, não é, que estão todas ligadas, seja por LAN, WAN ou até CAN, dispositivos IoT, lá está, conforme eu vos disse, não vamos abordar aqui, obviamente, nesta cadeira, porque não vamos andar a ligar mais do que um sensor em rede, mas possivelmente no futuro podemos trabalhar isso e ligar mais do que um sensor e eles comunicarem entre eles e por aí fora. Os do tipo móvel são todos aqueles que são usados em dispositivos embebidos portáteis, ou seja, os telemóveis, as câmaras, MP3, assistentes digitais pessoais, etc. Ou seja, muitas destas coisas já são, se calhar já nem vos dizem nada, mas são exemplos do que é que quando começaram a surgir os melhores ou os maiores sistemas embebidos do tipo móvel, acabam por estar aqui relacionados. Nós hoje em dia, nós próprios muitas vezes já não utilizamos câmaras digitais, não é? Já temos, ou utilizamos câmaras analógicas, no fundo recorremos muito a essa parte, ou as câmaras digitais no fundo já as utilizamos nos telemóveis e já não temos esse vício de andar com mais um dispositivo atrás. Obviamente que a limitação básica destes dispositivos são outros recursos e limitações de memória, e obviamente outros recursos, estamos a olhar para a bateria, não é? Nós já começamos a ser bastante dependentes de telemóveis, eu incluo-me, apesar de não ser da vossa geração e a vossa ser cada vez mais preocupante nesse sentido, não é? Porque acabam por cada vez mais utilizar os telemóveis para tudo. Um dos grandes problemas é eles durarem um dia, no fundo 1 dia ou 2 dias a bateria. Bom, existem, lá está, como eu já vos disse, existem soluções para o futuro que vão trabalhar nesse sentido, ou seja, nós entrarmos dentro de uma sala e de repente o nosso telemóvel começa a carregar. Porquê? Porque ele sente, ou seja, dentro dessa sala existe um dispositivo que está a emitir umas ondas para carregar o nosso telemóvel e esse dispositivo de transmissão
sentiu que o nosso telemóvel precisaria de bateria e então direcionou essas ondas diretamente para o nosso telemóvel e começou a carregá-lo. Isso será, obviamente, que será o futuro. Já existem alguns anúncios até da Xiaomi, se vocês procurarem, um caixote gigante que já faz isso, obviamente que aquilo é tudo ainda publicidade um pouco enganosa, porque ainda não existe o produto, mas estão-se a querer lançar à frente de outros e então têm a necessidade de fazer isso, mas vai ser obviamente o futuro. E vamos acabar com um destes recursos, não é? Que é a parte da bateria. Obviamente que temos a parte de memória, mas com isso também vocês já dão conta que já se trabalha muito na cloud e muito processamento que é feito na cloud, também para acabar por suavizar muito do processamento e muita da memória que nós temos às vezes local no nosso dispositivo. Continuando e seguindo para todos aqueles que são baseados no desempenho do processador, do microcontrolador, temos então os de pequena escala, que são muito simples, ou seja, normalmente são construídos em torno de microprocessadores e microcontroladores de baixa performance e de baixo custo, ou seja, todos os microcontroladores de 8 a 16 bits, e normalmente têm associado sempre hardware e software muito simples. Exemplos disso, temos a máquina de lavar, micro-ondas, vocês olham para este tipo de dispositivos, apesar de serem grandes, vocês sabem que aquilo que lá está de eletrónica em termos de sistema embebido é bastante simples, não é? É uma coisa que só olha para tempos, no fundo, tem que respeitar o tempo, tem que respeitar um programa e basicamente a parte mais chata que lá está é aquela eletrónica mais de fazer girar o motor e essas coisas todas, porque a parte de sistema embebido é bastante simples. Os teclados de um computador, fotocopiadoras, fax, impressoras e por aí fora, ou seja, basicamente todos aqueles sistemas embebidos que nós vemos hoje em dia, aqueles mais que vão começar a surgir cada vez mais para a internet das coisas, vão acabar por ser estes de pequena escala, porque têm um processamento bastante simples, ou seja, só vai monitorizar um tipo de variáveis, seja a temperatura, ou seja o dióxido de carbono, ou seja o monóxido de carbono, ou seja o que for, mas são sempre sistemas embebidos que, sendo baseados no microcontrolador, são de pequena escala, não têm um processamento muito grande. E que normalmente também podem operar com uma pequena bateria. Os de média escala já são ligeiramente mais complexos, são construídos em torno de macroprocessos e microcontroladores de médio performance e de baixo custo ainda. Geralmente contêm um sistema operativo embebido, têm maior velocidade que os de pequena escala, obviamente, uma vez que o processador tem um número maior de bits, ou seja, subimos dos 8 a 16 bits para microcontroladores de 16 a 32 bits, tem uma arquitetura RISC e tem muitos deles já os tais DSPs que eu já vos falei anteriormente. E lá está, por isso é que estão associados aqui a áudio, conforme eu falei, estes tais DSPs, que já são sistemas de multimédia, sistemas de reconhecimento de voz, etc. Os de grande escala já contêm hardware e software bastante complexo, já são utilizados em aplicações de missão crítica, que já exigem um alto performance, geralmente contêm sistemas operativos em tempo real de alta performance também, e contém alguns componentes principais como interface gráfica, portas de comunicação I2C, CAN, RS232, Ethernet, USB e muitas mais, ou seja, são todos aqueles sistemas que nós vemos já são bastante complexos quando se calhar olharmos, por exemplo, para sistemas de orientações de mísseis, sistemas de navegação de aviões, os UAVs, aqueles drones mais complexos que são utilizados em operações militares, e por aí fora. Tudo isto já exige missão crítica, no fundo, e já são precisos sistemas embebidos de grande escala, ou seja, com um hardware e software muito, muito complexo. Bom, aqui deixo-vos depois uma tabela para vocês olharem, basicamente é só para saberem as diferenças de um computador de uso geral em relação ao sistema embebido, conforme eu vos disse já desde o início, quando eu abordei os sistemas embebidos, em que na descrição de alguém o que era um sistema embebido, que seria um computador camuflado, não é? No fundo, e o que eu quero é que vocês tenham uma noção depois de que forma é que vocês conseguem distinguir um sistema embebido de um computador de uso geral,
e depois olham, obviamente, para esta tabela para perceber as grandes diferenças. Isto para eu conseguir ter tempo de passar então para os nossos algoritmos que eu queria explicar. Estava a fazer aqui uma pausa, então está a chover bastante. Na parte dos algoritmos e aquilo que eu vos quero explicar, ou pelo menos dar-vos mais noção, são as diferentes linguagens que nós temos que abordar quando falamos de um algoritmo. Mas obviamente que por detrás disto tudo temos que olhar sempre para um chamado método cartesiano, ou seja, uma subdivisão de um problema que nós possamos ter. Ele também é conhecido por um método descendente. Se não abordarmos isso no âmbito desta cadeira, abordaremos em sistemas embebidos, mas que é chamado top-down method. Ou seja, este método consiste em dividir um problema em partes menores ou subproblemas, de modo a que seja mais fácil a sua resolução. E temos aqui um exemplo, obviamente, que é fazer caldo verde à antiga, não é com recursos abimbis de hoje em dia, mas à antiga, fazer um caldo verde, o que nós olhamos para o que nós temos que fazer, não é? Temos aqui o nosso problema, que é o caldo verde, e o que temos depois passos para baixo é a tal subdivisão em subproblemas, no fundo, ou seja, lavar e preparar os legumes, cozer os legumes durante 30 minutos, passar com a varinha mágica, acrescentar a couve e cozer durante 15 minutos e servir a sopa, pronto. Basicamente o que nós acabamos por fazer é dividir isto em subproblemas, o que significa que dividimos isto passo a passo e cada passo é completado antes que o próximo inicie. E isto basicamente é só para vocês terem a noção de como é que funciona um método cartesiano. Quais é que são as características fundamentais de um algoritmo? Eu às vezes gosto de perguntar isto em exames, ou seja, para que vocês tenham noção de como é que deve ser definido um algoritmo e quais as suas características fundamentais. São 5: finitude, definição, entradas, obviamente, saídas, obviamente, e eficiência. Em termos de finitude, o algoritmo deve sempre terminar após um número finito de passos, ou seja, tem que ter um princípio e um fim, obviamente. A definição, cada passo deve ser muito bem definido, ou seja, todas as ações devem ser bem definidas e sem qualquer tipo de ambiguidade. Entradas deve ter 0 ou mais entradas, ou seja, isto é a quantidade que lhe é fornecido antes do algoritmo iniciar. E, obviamente, com base nisso, nós temos que ter pelo menos uma ou mais saídas, ou seja, a quantidade que tem uma relação específica com as entradas. E, por fim, deve ser o máximo de eficiente, ou seja, é por isso que eu vos fui falando sempre, pelo menos na parte de assembly, sempre que estávamos a programar em assembly, seja nas aulas práticas mais, ou muitas vezes nas teóricas, também diria que é, ok, nós conseguimos fazer isto com 6 linhas de código, é possível implementar isto com 6 linhas de código, mas temos de ser capazes de saber se é possível com 3 linhas, por exemplo, ou 4 linhas, porque estamos a fazer com que o nosso algoritmo, no fundo, ou a nossa programação seja muito mais eficiente. E esse é um princípio que nós devemos ter, e principalmente vocês, muitos de vocês, se calhar no futuro serão programadores, devem ter sempre isso em conta, ok? Chegamos à representação dos algoritmos, ou seja, olhamos para as características fundamentais e vimos quais eram, e agora olhamos para a parte da sua representação. Eles podem ser representados em 3 diferentes casos, ou pelo menos nos 3 principais, em linguagem natural, ou seja, podem ser expressos diretamente em linguagem natural, neste caso o português, pseudocódigo, ou seja, o que vai fazer é uma linguagem intermediária entre a linguagem natural e uma linguagem de programação, e que por norma este pseudocódigo é o que é muito utilizado, por exemplo, se vocês, não digo, se ainda não o fizeram, irão fazê-lo provavelmente no futuro, que é ler artigos científicos que trabalham uma determinada tecnologia, ou que tenham feito, por exemplo, um sistema embebido e que nesse artigo estejam a explicar como é que foi feito esse sistema embebido, desde o princípio até ao fim, ou seja a parte de hardware e a parte de software, e na parte de software o que vocês vão ver normalmente não vem código
em formato print screen, como vocês fazem nos vossos relatórios, ou principalmente neste relatório que já fizeram. O que acontece nesses artigos é eles utilizam pseudocódigo para uma pessoa, ok, não fica uma coisa monstruosa, um código muito grande e não vai ocupar muito espaço, mas vai-vos mostrar com uma linguagem bastante intuitiva, que vai ser entre a linguagem natural e a linguagem de programação, como é que foi desenvolvido algum software ou uma determinada função. E depois tem um fluxograma, ou seja, ou um diagrama de fluxo, que é uma representação gráfica que emprega determinadas formas geométricas que são padronizadas para indicar as diversas ações e decisões que devem ser executadas para resolver o problema. Vamos olhar para estes 3 casos, obviamente, e com um exemplo. Vamos imaginar que nós temos um problema em que o nosso problema seria resolver a equação ax mais b igual a 0 em ordem a x. Eu sei que vocês gostam sempre muito de matemática e por isso os exemplos acabam por ser sempre um pouco com problemas deste estilo, que é bastante simples, obviamente. E se nós olharmos para a linguagem natural, o que é que nós temos? Isto, ou seja, desenvolver o nosso algoritmo em linguagem natural, em que o nosso algoritmo tem que ser capaz de resolver esta equação. Então o que é que nós vamos ter? Vamos ter o início do programa, temos de fazer o quê? Ler a variável A e B, depois temos a nossa condição, que é o quê? Se A for diferente de 0, então vai calcular o valor de x, que é dado por o quê? Ax mais b igual a 0. Imprimir valor de x, se não, imprimir não existe, fim do programa. E isto é bastante simples, ou seja, se eu olhasse para isto, não precisava de saber nada, se eu olhasse para isto, eu conseguiria programar, ou fazer o meu programa com base, obviamente, nesta linguagem natural. E também teria de ser capaz, obviamente, de o desenvolver se eu olhasse para uma parte de pseudocódigo. Quando eu vos disse no início desta aula, em que se vocês fossem, por exemplo, estivessem numa empresa em que seriam o gestor de projetos e que vocês teriam que imaginar o projeto do início ao fim, esquematizá-lo e para passar às vossas equipas que vocês teriam que coordenar, seja a parte de programadores, seja a parte de quem está a desenvolver o hardware, seja e por aí fora, vocês muitas vezes teriam de ser capazes de fazer, seja isto em linguagem natural, ou se vissem que até existiria mais dificuldades da parte do vosso programador, vocês teriam que fazer a parte de pseudocódigo, ou até mesmo em fluxograma, atenção. E isso é bastante importante, ou se vocês mesmo até, vamos imaginar que no fim da vossa licenciatura vocês acabam por querer fazer mestrado e que no vosso mestrado, ou depois até mais curiosos ainda, vão para doutoramento, e nesses processos de mestrado e doutoramento vocês vão ter, mais em doutoramento, têm a obrigação de produzir artigos científicos, ou seja, fazer investigação e depois produzir artigos científicos. E obviamente que vocês vão ter que saber bem este tipo de pseudocódigo e a parte de fluxogramas, porque muitas vezes vão ter que descrever uma quantidade de problemas que vocês tiveram para encontrar o vosso algoritmo, não é? E esses algoritmos vocês vão ter que os descrever uma quantidade de vezes. E será muitas vezes, em formato de artigo, será muitas vezes em pseudocódigo ou em fluxograma. Bom, isto só para vos mostrar onde é que encaixa este tipo de aprendizagem que vocês estão a ter. Pseudocódigo, o que é que vocês têm? 1. Início do programa. 2. Ler A e B. 3. If A diferente de 0, then x igual a menos b sobre A. Imprimir valor do x, else imprimir não existe, end if, fim do programa. Vocês no pseudocódigo já começam a ver que já têm muito mais instruções que já são, obviamente, de acordo com a programação que vocês têm de fazer. Pronto, e isto é como normalmente ele é feito. Se olharmos para um fluxograma, já é, ou seja, visualmente, e isto para vocês mostrarem se vocês fossem, mais uma vez enquadrando isto, se vocês fossem gestor de projetos, para mostrar ao vosso chefe, que normalmente já nem se lembra disto ou nunca aprendeu isto, se calhar é muito mais fácil vocês apresentarem este tipo de solução, ou seja, um fluxograma em que basta seguir com os olhos e nós conseguimos ver isto a funcionar. Início, ler A, ler B, A diferente de 0, ou seja, isto é uma decisão. Se for, então vais executar x igual a menos b sobre A, imprime valor de x, fim.
Na decisão, se não fosse diferente de zero, o que é que faz? Imprime não existe, fim do nosso programa. E é assim que deve funcionar. Como vocês veem, existem formas diferentes para cada ação que nós temos de fazer, ou seja, aqui estamos a ver que é uma decisão, temos aqui este formato geométrico, o início e o fim correspondem a um formato igual, ações correspondem a outro e por aí fora. Ou seja, já lá vamos ver mais à frente, aqui teríamos o nosso código em C, por exemplo, do que é que nós tivemos que fazer. Float A e B, declaramos as nossas variáveis, printf, para inserir os valores, vamos guardar os nossos valores nas variáveis A e B, o que nós introduzimos. Se A é diferente de zero, então vai fazer o cálculo e vais imprimir o valor que obtiveste do nosso cálculo. Caso contrário, vais a fazer print de não existe. Isto deve ser bastante trivial para vocês, obviamente, mas isto seria o programa que vocês teriam de fazer e tudo isto que vocês viram para trás, no fundo, são 3 formas diferentes de representação do algoritmo, ok? Conforme eu disse, existem símbolos que são usados nos fluxogramas que normalmente têm de ser respeitados. Este para início e fim de fluxograma, este para entrada e saída de dados, este quando é um teste ou uma decisão, este para outras ações ou instruções, e aqui representa, obviamente, o sentido do fluxo que nós estamos a andar no nosso diagrama. Conforme disse, o fluxograma é uma representação gráfica de um algoritmo e descreve o fluxo do algoritmo através de um conjunto de figuras geométricas padronizadas que são ligadas por setas de fluxo, conforme eu vos mostrei aqui a tal seta. Aqui seria outro exemplo, ou seja, isto era como se vocês tivessem um problema e tinham que o resolver. Isto, no fundo, resulta muito bem na parte de investigação. É assim que eu funciono e funcionei durante muito tempo e continuo a funcionar, porque no fundo sou investigador, ou a parte principalmente de coisas relacionadas com assuntos criminais, na parte da investigação da polícia, tudo isso tem o mesmo padrão por trás, ou seja, início, definição de um problema, vamos analisar o problema, existe solução, se não existe solução, vamos reunir mais dados para novamente analisar o problema, voltamos ao teste ou decisão, ou seja, existe solução, se já existe solução, vamos testar a nossa solução, resolveu o problema, não resolveu, vamos encontrar uma alternativa, vamos testar a solução, resolveu, sim, implementamos, avaliamos, fim. E é assim que funciona, obviamente, principalmente quem está sempre ligado à parte de investigação, é assim que deve funcionar, ou se vocês já forem mais curiosos, sempre que encontrarem um problema, deve ser assim que deve ser feito. Aqui dou-vos outro exemplo, obviamente, ligado. Vocês estão à vontade cada vez que quiserem, ou se quiserem interromper a algum momento a aula, estejam à vontade, ok? E se houver algum tipo de dúvida, força. Aqui é um exemplo que eu encontrei, por exemplo, num artigo que estava a ver, que era, isto no fundo era um desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de caras baseado num Raspberry Pi para problemas de segurança num sistema de uma casa inteligente ou assim. O que é que acontece aqui? Pronto, basicamente isto era o sistema, não é? Temos um Raspberry Pi em que tem a fonte de alimentação, não é? Para alimentar o nosso sistema, para ele ser autónomo, como vocês já viram anteriormente. Depois temos um sensor de ultrassons, vocês vão trabalhar com ele na aula, no âmbito desta disciplina, acho que vamos trabalhar com isso. Não diria nesta ficha, mas provavelmente eu vou-vos dar a abertura para trabalharem com ele para a frente. Temos um módulo de uma câmara, não vamos trabalhar com este módulo nem com o Raspberry Pi, mas quando vocês chegarem a sistemas embebidos, podem eventualmente fazer um sistema destes facilmente, vocês vão ver que é fácil. E depois aqui tem uma opção que seria um módulo de GSM, ou seja, para mandar alertas de mensagens, para dizer, olha, está alguém em nossa casa ou não está ninguém em nossa casa, foi um falso positivo e por aí fora. E depois tem um relé para controlar, um relé o que vai fazer é para ligar alguma coisa com uma tensão bastante maior, os 220 volts, provavelmente vai ser para a abertura aqui da porta. O relé tanto pode ser em DC como AC, mas pronto, isso já são pormenores eletrónicos, mas aqui no caso provavelmente deve ser para a parte AC. Bom, como é que funciona este sistema? Temos o início,
que é que ele vai fazer? Ler o sensor de ultrassons. Para quem não sabe, um sensor de ultrassons é aquilo que, se vocês já tiverem carro e se já for mais ou menos atual, vocês devem ter este tipo de sensores atrás, na traseira ou na frente do vosso carro, que é para medir a distância que vocês estão de um objeto e depois vocês ouvem aqueles sons sonoros que têm dentro do carro. Pronto, o que ele faz é ler um sensor de ultrassons, com base no sensor de ultrassons, na distância que está, ele sabe se tem um objeto ou não. Aqui no caso ele considera, aqui, como vocês veem, existem sistemas que não são perfeitos, não é? Começamos já a ver aqui problemas, mas pronto. Isso na revisão, como eu fui revisor deste artigo, e eu descrevi os problemas que o artigo tinha, e isto possivelmente possa ter existido um deles. Eu, por ler um sistema de ultrassons, não quer dizer que já esteja a detectar aqui um humano ou alguma coisa, atenção, ou alguma coisa, até pode ser vento que me tenha trazido um objeto e o objeto vai-me ficar à frente do meu sensor de ultrassons para sempre e, no fundo, ele estaria sempre a ativar-me o sistema. Mas pronto, não interessa, vamos ler o sistema de ultrassons, ele vai detectar alguma coisa, se detectou, vai ligar a nossa câmara, o módulo de câmara que nós temos, vai correr o algoritmo de detecção de cara, corre e vê no banco de dados que ele tem, a ver se detectou a cara, ou seja, corre o algoritmo de detecção de cara, e aqui vai fazer a decisão. Detectou cara? Se sim, vai desbloquear, ou seja, vai abrir a minha porta, vai ativar provavelmente este relé para abrir a porta, espera 30 segundos e volta a fechar-me a porta e volta ao meu sistema inicial. Nas decisões, ele leu o ultrassom, não detectou ninguém, lê outra vez, não detectou ninguém, lê outra vez, ou seja, como vocês veem, isto é um sistema que não é nada eficiente, ele está sempre a ativar este sensor, ou seja, sempre a gastar bateria, porque isto ainda tem que emitir um pulso de ultrassons e recolher, isto no fundo, como funciona um sistema destes, se vocês olharem para os sistemas de ultrassons, ele tem 2 transdutorzinhos, em que no fundo o que ele faz é, emite uma onda, vai bater num objeto, vem a reflexão para trás, e vai ler essa reflexão. Com base na diferença disto, ele calcula a distância a que está. Em que, no fundo, isto é a mesma forma que os morcegos comunicam, ok? Os morcegos fazem exatamente a mesma coisa e quase até nas mesmas frequências que é utilizado aqui. Isto é mais ou menos nos 40 capas e muitos dos morcegos também funcionam desta maneira. Emitem um ultrassom que vai bater num objeto, vai refletir e eles, com base nesta reflexão, eles conseguem calcular a distância à questão. Se vocês tiverem curiosidade nisto, há muitos anos atrás eu vi um vídeo que é bastante engraçado, que é de uma pessoa que é cega e que, com base nisto, consegue andar na rua, jogar basquete, só com base em sons. O que ele faz imita este som da língua, como vocês viram, e com base nisto ele consegue ouvir as reflexões, porque desenvolveu muito bem o ouvido dele, por perder uma capacidade visual, e desenvolveu muito bem o ouvido. E então, vocês se procurarem, já não sei, se quiserem, se tiverem interesse, eu depois posso mostrar numa aula, eu procuro em tempo real e depois mostro-vos o vídeo, mas ele, com base nestes sons, ele consegue calcular, por exemplo, na reportagem, quem lhe está a fazer a entrevista mete-lhe um caixote de lixo no meio da rua para eles irem a caminhar os dois, e ele volta meia volta, faz estes sons, imita estes sons, é como se fosse um morcego, exatamente a mesma coisa. E com base na reflexão consegue identificar até o tamanho do objeto e tudo mais. Pronto, é bastante engraçado, isto só para vos dar um contexto de como isto vem na origem de como funcionam estes sensores de ultrassons, e que é exatamente a mesma forma como os morcegos comunicam. Bom, olhando então, vimos esta tomada de decisão, se não detectou, volta outra vez ao início e por aí fora. Pronto, existem formas, também vos posso dizer, acho que não vamos trabalhar aqui, mas trabalharemos em sistemas embebidos, que é, não digo desta forma exata, mas existem formas de adormecer o nosso microcontrolador, para ele não estar sempre ativo e sempre a fazer isto, ou seja, conseguimos poupar energia, e vocês perguntam, mas ele tem que ativar de alguma maneira. Sim, pode ter, por exemplo, um piezo, um sensor de pressão debaixo do tapete, e só quando alguém pisa esse sensor é que nós ativamos o nosso sistema. E nós com isto poupamos, poderia fazer cálculos rápidos, mas pouparíamos bastante energia ao longo de um dia para o nosso sistema embebido. E a diferença aqui é precisa de estar ligado à corrente e provavelmente um sensor com aquele estilo que eu estava a dizer, provavelmente com uma pilha poderia funcionar. Uma pilha ou uma bateria, digamos, uma bateria.
Mas pronto, chegamos então à outra tomada de decisão, reconheceu a face, se não reconheceu, volta outra vez ao início e passa por este processo todo, porque a pessoa até já pode nem estar lá e então precisamos de passar por isto tudo para ver se é necessário ligar isto tudo. É óbvio que este sistema já é mais ou menos pensado para ser um pouco mais eficiente do que seria não passar por este sensor de ultrassom, porque o que vai consumir uma quantidade de energia é toda esta parte aqui, não é? Todo este algoritmo que vai ter que processar em tempo real dentro do nosso Raspberry, que será de detecção de face, de reconhecimento de face, ou seja, no fundo o OpenCV, que é no fundo com que se trabalha. E isso vai gastar imensa energia ao nosso sistema, e então, tendo este sensor só a fazer a leitura, já conseguimos poupar uma quantidade de energia, mas isto também gasta e tem que estar sempre ligado. Pronto, poderia ter sido pensado de outra forma. Bom, e com isto o que eu vos queria mostrar é como é que o diagrama de fluxo é desenvolvido para este sistema. E se eu vos desse isto, ou se alguém me desse isto, no fundo, eu conseguiria projetar o meu sistema. No fundo, o que um gestor de projetos tem de fazer é exatamente isto. Isto é um bloco, no fundo, do hardware que nós vamos ter que utilizar. Se for preciso pormenores, óbvio que eu consigo justificar, mas quem estiver a desenvolver o hardware vai saber muito bem o que é para fazer, e então eu defino este bloco de hardware e, por outro lado, defino este diagrama de fluxos para o meu programador, e ele obviamente vai ser capaz de produzir isto. E depois, no fundo, se a empresa for bastante grande, existe uma pessoa ou várias para esta posição, existe uma pessoa ou várias para esta posição, e vai existir um intermediário também para fazer a interação dos módulos com aquilo que está a ser desenvolvido no software. Mas pronto. Basicamente, já passei por isto, já passei por hardware também, e neste momento, se calhar, a nível da empresa, em alguns projetos, o que faço é exatamente isto que vocês estão a ver aqui, que é gerir, normalmente, projetos, ou na parte mais de investigação, ou seja, pensar em projetos novos para a empresa. Bom, com isto terminei aquela parte que eu queria e que é o que vos vai dar algum conhecimento também para a vossa ficha que vocês vão desenvolver, a nova ficha do Arduino, que terá por base vocês desenvolverem um diagrama de fluxo para o sistema que vão ter que desenvolver. Espero que vos seja útil toda esta informação que eu vos dei hoje e que estará disponível no final da aula, estará disponível no Moodle. Depois temos então a visão geral de um sistema embebido, ou seja, já a parte da arquitetura do sistema embebido. O que é que nós temos? Temos, no fundo, software e hardware, conforme eu disse, e no hardware embebido, o que é que nós temos? Temos processador, temos memória, barramentos, dispositivos periféricos e vamos ter, obviamente, as nossas portas de entrada e portas de saída. No caso do software, temos o sistema operativo que está embebido e temos a nossa aplicação. É assim que é composto a visão geral do sistema embebido. Se olharmos para os blocos que compõem um sistema embebido, são muitos e cada vez aumentar mais, ou seja, eu perderia-me aqui a aumentar cada vez mais blocos, porque existem, obviamente. Para mim, estes provavelmente poderão ser os mais importantes ou alguns que eu quero falar com vocês. Temos, no caso do processador, os fabricantes, a ARM, Atmel, Intel, Motorola, têm uma quantidade de processadores no catálogo, 8, 16, 32, 64, and so on, né? Como vocês vão vendo, a evolução de tudo. Para desenvolver um sistema embebido baseado num destes microprocessadores, é necessário, obviamente, incluir circuitos periféricos, tais como memória, controladores de entrada-saída, ADCs, DACs e por aí fora. Tudo isto nós vamos abordando. As vantagens de utilizar os microprocessadores no desenho de um sistema embebido são o quê? Maior velocidade de clock e tamanho de palavra, ou seja, são capazes de endereçar mais memória, e uma maior capacidade de processamento. E por isso é que são usados em equipamentos como computadores portáteis, dispositivos de acesso à internet, ou seja, porque nos permitem ter uma maior capacidade de processamento. O microprocessador é normalmente especificado por dois tipos de especificações ou de características que são bastante importantes, que é a velocidade do relógio
e o comprimento da palavra. Na velocidade do relógio, vemos isto a variar bastante, não é? Isto tem por base aqueles tais cristais que eu já vos falei anteriormente, no caso do Arduino, que são bastante baixos, mas nós olhamos para um processador e isto aumenta bastante, cada vez mais, não é? E depois, o comprimento da palavra é o que nos permite, no fundo, é o data word length, não é? Que nos permite ter os 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits e por aí fora. Existem coisas que estão ligadas e que vocês, eu creio que muitas vezes é de senso comum, mas acho que nunca é demais relembrar, que é quanto maior a velocidade do relógio, é óbvio que mais rápido vai ser o nosso processador, e isso vocês vão vendo, obviamente, no avançar da tecnologia. No mesmo sentido, quanto maior o comprimento da palavra, maior vai ser a previsão do cálculo. É óbvio que o comprimento da palavra também indica a capacidade do processador de endereçar memória. Como vocês sabem, a capacidade de endereçamento é dada pelo número de bits que é usado para o endereçamento. Ou seja, se nós, no caso de termos um processador de 8 bits, só pode usar 8 ou 16 bits para endereçamento, o que vai resultar na possibilidade de endereçar 2 elevado a 8 ou 2 elevado a 16 bytes. No microprocessador existem operações que eles têm que fazer, ou seja, faz 3 operações básicas, uma delas é usar ALU. ALU é Arithmetic Logic Unit, ou seja, uma unidade lógica aritmética que serve para executar as operações aritméticas, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Para além disso, pode conter outros processadores adicionais que nós não abordamos aqui. Eu não sei se vocês abordam a parte da vírgula flutuante noutras cadeiras, mas se não, deveriam, porque é importante também. Aqui é que não há espaço para ela, porque iria demorar um pouco de tempo. Mas a vírgula flutuante, que serve para executar operações adicionais, normalmente que são bastante mais sofisticadas. Serve para mover dados de um local de memória para o outro. Vocês já fizeram isto, não é? Vocês, quando andaram no baixo nível, que no fundo a parte de assembly, vocês conseguiram fazer a parte de adição, subtração, multiplicação e divisão, conseguiram mover dados de um local de memória para o outro, não é? Com os moves que vocês faziam e por aí fora, tomar decisões e saltar para a execução de um novo conjunto de instruções com base nessas decisões. Isto foi uma parte que nós não abordámos em assembly, que seria a parte dos jumps, que normalmente está associado aos ifs e por aí fora em C. Depois chegamos à parte de memória, e na parte de memória o que é importante vocês saberem é os tipos de memória que existem e para que é que servem, obviamente. Que tipos de memória é que nós temos? Temos memória RAM híbrida e ROM. Na memória RAM temos a memória DRAM e SRAM, ou seja, vocês sabem me dizer quais são as diferenças entre RAM e ROM, já agora? Alguém sabe dizer isso? É senso comum. Vocês devem ser capazes de me dizer isso. Uma volátil e outra não, senhor. Ok, qual é que é a volátil? RAM é Random Access Memory. Ok, o que é que quando dizemos que é volátil e não volátil, o que é que isso nos quer dizer? Os dados guardados não estão permanentemente guardados. Ok, ou seja, quando desligamos, no caso, quando tiramos a alimentação, vamos perder a memória numa delas, não é? Sim. Ok, e isso é o caso da memória RAM. Ok, então no caso da RAM temos DRAM, SRAM, no caso híbrido temos NVRAM, Flash e EEPROM, e depois na parte da ROM, que é não volátil, digamos, temos a EEPROM, a PROM e a Masked ROM. Que é curioso que vocês ainda têm nos laboratórios, foi a primeira vez que vi, por acaso nunca tinha visto, a minha formação foi do lado de Aveiro e nunca tinha visto, mas estas memórias ROM, as EEPROM, que podem ser programadas eletricamente várias vezes e são apagadas através de luz ultravioleta, através de um orifício, estas máquinas existem lá no laboratório que vocês têm, que é bastante engraçado. Mas bom, em relação às RAM, o mesmo tempo vai ser necessário para aceder a qualquer posição de memória, ou seja, é a descrição obviamente delas. No caso da DRAM, ela precisa de refrescamento periódico
e normalmente é usada como memória principal. No caso da SRAM, não precisa de refrescamento, é mais rápida, mais pequena e mais cara, ou seja, tem um menor consumo de energia do que a DRAM e, por norma, é utilizada em memória cache. Nas ROM, o processador só pode ler deste tipo de memória e nunca pode escrever. Temos as MROM, que são programadas quando são fabricadas logo pelo fabricante. Temos as PROM, que são programadas, podem ser programadas pelo utilizador, mas só pode ser programada uma única vez. E no caso das EPROM, ou seja, as Erasable Programmable ROM, podem ser programadas eletricamente várias vezes, e quando nós queremos apagar o conteúdo delas é através de uma luz ultravioleta que é emitida para este orifíciozinho que vocês veem aqui. No caso das híbridas, temos a NVRAM, que é uma memória do tipo RAM, mas permite guardar informação mesmo quando não é alimentada. Ou seja, isto faz dela ser híbrida, porque se é do tipo RAM e permite guardar informação mesmo quando não é alimentada, ou seja, isto é mais do lado ROM, acaba por ser uma memória híbrida. Depois temos as EEPROM, ou seja, pode ser programada eletricamente muitas vezes, tem uma escrita muito lenta, pode ser apagada eletricamente também muitas vezes e pode ser apagada byte a byte ou todo o chip de uma única vez. No caso das flash, das memórias flash, podem ser programadas eletricamente muitas vezes, pode ser apagada eletricamente também muitas vezes e pode ser apagada em bloco ou todo o chip de uma vez. No fundo, tem grande densidade, custo baixo, é não volátil, mais rápida, tanto mais na leitura e não tanto na escrita. Ora bem, com isto, acho que consegui acabar um pouco mais cedo, que ainda bem, que assim não deixo matéria para a próxima aula. Não me vai dar tempo para começar aqui com uma dada matéria que eu queria, que era com a parte de interrupções, isto mais olhando para a componente prática, mas como eu disse, eu vou falar-vos das interrupções, ou seja, como é que vocês programam interrupções, eu vou falar-vos disso mesmo na aula prática quando achar que é necessário, tanto eu como qualquer professor vosso das aulas práticas. Volto a relembrar, que já aqui estamos vários, as aulas do professor João Neves, as de quinta-feira vão ser dadas por mim, eu depois coloco no Moodle, vou colocar, lanço um anúncio em que faço esse aviso e coloco lá o link a que vocês devem ligar apenas e só nesta quinta-feira, está bem? As de quarta-feira provavelmente vão ser dadas pelo professor Rui Alves, que vai proceder da mesma forma que eu, ou seja, há de colocar a informação disso no Moodle. Mas, tem alguma dúvida que queiram esclarecer? Não há nada? Ao menos está aí alguém? Sim. Ok, pronto, menos mal. Pronto, não havendo dúvidas, eu deixo